é uma pessoa que, segundo um crítico de livros, ela tem um currículo tão grande que é capaz de travar o navegador de quem o acessa na internet. Ela é pós-doutora, muitas vezes em comunicação e semiótica. Vocês pouco ouviram falar dela, mas é o nome diante do qual a academia intelectual se curva. Grande estudiosa das convergências entre as artes e as comunicações, ela vem aqui tentar nos explicar em bom português as coisas do Brasil e do mundo com que a gente depara todo dia e mal percebe. Ela é Lúcia Santaella. Lúcia. Eu tenho trabalhado com tecnologia já desde... cultura e tecnologia, desde o meu livro, no começo dos anos 90, cultura das mídias. Numa época que ninguém falava de mídias. Depois, com o advento da internet, daí para frente eu comecei a acompanhar o desenvolvimento da internet e suas condições e os impactos que produz na sociedade e os efeitos humanos, não é, do uso das tecnologias. Vim acompanhando para e passo. Até hoje, minha preocupação e o que eu tenho estudado é a inteligência artificial, que está se desenvolvendo de maneira galopante. E entra a teoria pragmaticista do Peirce. Nós temos que cultivar as nossas crenças, nós temos que cultivar o nosso pensamento, porque nós agimos de acordo com aquilo que nós pensamos. Isso é ética. O que é a ética? Ela é mediada pelo pensamento e você age de acordo com aquilo que pensa. Isso é bolha. Só que as bolhas agora, eu estava falando ali, né? Por que a gente se recolhe no casulo dos extremos? O Brasil inteirinho agora está recolhido no casulo enorme dos extremos. Por quê? Porque tudo que está no meio dá muito trabalho para ser compreendido. Então, você se fixa numa bolha ou você se fixa na outra bolha. Eu tenho meu Facebook. Meu Facebook é uma bolha. Eu falo, eu gosto muito do meu Facebook, porque ele só me manda coisa que eu gosto. É uma bolha. O Google, mesma coisa. Adivinha o que o Google manda para mim quando eu faço uma busca? Adivinhem. Assim, os melhores textos acadêmicos sobre o assunto que eu estou procurando. Então, a gente vive em bolhas. O que a gente precisa é tornar essas bolhas bem variadas, o que é muito difícil, porque existe uma inércia no comportamento, uma inércia no pensamento. Não é? É confortante. Tem pesquisas que revelam que as fake news são muito mais fáceis de serem disseminadas do que as notícias verdadeiras. Por quê? Porque a emoção, o sensacionalismo, é a gasolina do psiquismo humano. Essa frase está lá no meu livro. Na realidade, eu escrevi o livro porque, assim como o fake news resulta das bolhas, a pós-verdade resulta das fake news. Por isso que chama pós-verdade. Mas sabe qual é o significado de pós-verdade? É que a verdade não importa mais. É isso. Não é que depois da verdade. É que a verdade não importa mais. Foi isso que o Trump inaugurou. E todo mundo imitando. Bom, eu escrevi o livro, dizer a verdade para vocês, que eu queria salvar 3 áreas das atividades humanas dessa coisa de pós-verdade. Filosofia, ciência, arte, literatura e música. A pós-verdade só opera no mundo da notícia, que é o mundo indexical dos acontecimentos que, de fato, ocorreram. Por quê?
A ciência só trabalha com verdades provisórias. E quando se mente na ciência, quando você manipula os dados, existe uma sanção interna. A pessoa é expulsa da comunidade dos cientistas. E aquilo é denunciado. E, por outro lado, a ciência não trabalha com verdades absolutas, só com verdades provisórias. Porque o cientista que vem depois daquele que criou e inventou e descobriu alguma coisa, ele vai levar avante. E não há nada que possa, vamos nos preparar, não há nada que possa deter o crescimento da inteligência humana e o caminho da ciência. Porque a inteligência é como a vida, ela vai ocupando todo espaço disponível e é por isso que a gente tem que lutar. Bom, então, filosofia. Desde os gregos, a filosofia não faz outra coisa senão pensar a verdade, refletir sobre a verdade. Por isso que a filosofia hoje é tão importante para nós. E a arte, a literatura e a música. Não tem pós-verdade, porque a arte, a literatura e a música trabalham com verdades possíveis. Ou seja, elas têm que garantir para nós a nossa capacidade de sonhar. Obrigada. A verdade sobre a verdade. Não sei se vocês sabem, mas Bolsonaro e seus ministros têm uma espécie de versículo de estimação. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E conhecereis a verdade vos libertará. Gnoseste tenaletean, kai healeteia, eleuterose hemas. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade vos libertará. Peraí, ministro. Isso é para me lembrar do dia que eu errei. É uma espécie de no céu tem pão deles, sabe? A verdade é realmente libertadora. Isso é um fato. Já Bolsonaro, ele parece ser libertado por um tipo muito específico de verdade. Se for ver a história realmente, o português nem pisava na África, eram os próprios negros que entregavam os escravos no... Não, pisava, pelo amor de Deus. Mas era, isso aí era uma briga. Quem perdia a guerra... Os portugueses é que faziam o tráfico. Sim, os portugueses nem pisavam na África. Os angolanos falam português por causa de rock santeiro. A gente critica muito o WhatsApp, o Facebook, o Twitter como meios de espalhar fake news, mas a verdadeira universidade da alucinação está mesmo no YouTube. Se você, por exemplo, buscar por aquecimento global, mais da metade dos vídeos mais vistos tentam te convencer de que as mudanças climáticas são uma farsa. E por que acontece isso? Primeiro porque cientista, em geral, tem mais o que fazer do que criar canal no YouTube. Mas se os vídeos mais vistos são também os mais doentes, é por causa do chamado algoritmo. Se você não tomar cuidado, você vai se radicalizar sem você perceber. Outro dia, por exemplo, eu usei um canal de YouTube para aprender a trocar a resistência do chuveiro. Tá? E por causa da palavra resistência, surgiram nos vídeos relacionados coisas sobre resistência conservadora. E eu cliquei de curiosidade nesse do Marcel Van Hatten sobre como combater o marxismo cultural, que me levou para ele sobre os riscos da ideologia de gênero para crianças, que por uma questão de lógica de algoritmo, caiu nele sobre a Peppa Pig satanista. E como o YouTube parece organizar os vídeos em ordem crescente de estupidez, eu cheguei nesse vídeo aqui em que Olavo de Carvalho refuta Albert Einstein. E eu assisti, o argumento principal dele é que ele não entendeu. Logo, não é verdade. Mas por que isso acontece? Porque o algoritmo privilegia vídeos muito comentados, que costumam ser os vídeos que despertam reações emocionais. E nem sempre esses são os vídeos com a melhor qualidade de informação. Mas isso não quer dizer que não tenha coisa boa no YouTube. O problema é que agora a bizarrice dos canais de YouTube saíram da internet e eles tomaram conta de Brasília. Porque 2019 é o ano em que a realidade paralela começou a governar o Brasil. Em seu blog, Araújo se define como alguém que quer ajudar o Brasil e o mundo a se libertarem da ideologia globalista que teria como objetivo último romper a conexão entre Deus e o homem. O Ernesto ele também tem plena convicção de que Hitler era esquerdista.
Por isso que eu digo também que, quer dizer, isso tem a ver com o que eu digo, que fascismo e nazismo são fenômenos de esquerda, né? É a mesma lógica que preside. Você está perguntando que lógica é essa? O discurso de posse do Ernesto pode te dar uma pista da lógica dele. Para explicar isso, eu queria apelar a um brasiliense ilustre, Renato Russo, quando ele diz: é só o amor que conhece o que é verdade. Bom, essa frase, para começar, não é do Renato Russo, é da Bíblia. E não é porque a pessoa cantou a frase que a frase é dela. Ele deve achar que o hino nacional foi composto pela Vanusa. Mas preste atenção no que ele está dizendo. Só o amor que conhece, né, o que é a verdade. Isso explica muito. Porque para o Ernesto e para o bolsonarismo, o que determina o que é a verdade é o coração, as emoções. Se você sente que é verdade, então deve ser verdade. E ele está errado. Porque é por isso que a ciência, o jornalismo, a própria história se tornaram inimigos deles. Porque para quem trabalha com os fatos, né, sabe que o melhor é tirar as emoções do caminho e usar a lógica mesmo. Ou seja, gente, fake news datou. Fake news é tão 2017, é tipo fidget spinner, é fora Temer, sabe? É chupa-cu de Goianinha, lembra? Datou, gente. A gente está em 2019, entende? Em 2019, o nosso maior problema não são os brasileiros acreditarem em mentiras. É que agora a mentira se organizou, montou um coletivo e está governando a nossa realidade física. Essa aqui, de carne e osso. Debate é muito bom. E é para isso, inclusive, que serve filosofia, ciência, jornalismo, democracia e a própria caixa de comentários do YouTube. Mas para a gente discutir as coisas importantes, a gente tem que reconhecer que certos debates já foram encerrados. Já foi polêmico se a Terra é plana ou não é. Isso já foi resolvido na Grécia Antiga. Se a Terra girava em torno do Sol ou não girava, isso foi resolvido no século XVI. Se o nazismo era de esquerda ou não era, isso foi resolvido na Segunda Guerra Mundial. Se existe aquecimento global ou não existe, isso foi resolvido nos anos 80. O que a gente tinha que estar discutindo é como evitar uma reedição do nazismo, como reduzir emissões de carbono. E se isso que vem acontecendo em São Paulo em fevereiro pode ser chamado de carnaval. Por isso, eu gostaria de citar, para encerrar, um livro pouco lido, infelizmente. É Gregório, capítulo 4, versículo 20. Conhecereis a checagem e a checagem vos libertará. Esse foi o Greg News, toda sexta-feira, às 11 horas, na HBO. Pô, ditadura nunca existiu no Brasil, cara. Nunca perguntou pros seus avós? Se não fossem os militares, hoje o Brasil seria uma Cuba, cara. Não, cara, pelo amor de Deus, isso é mentira, mentira. Você já se viu envolvido numa situação em que queria falar sobre algo que não tinha muita certeza se era verdade, mas queria que fosse verdade mesmo assim? Qualquer coisa pode ser verdade na Unipós-Verdade. Ei, pra onde você tá indo agora? Pra aula de Terraplanismo 2. Aprenda sem usar livros. Atenção, turma, alunos aqui, por favor, abram seus smartphones no WhatsApp e acessem o grupo A História na Era Pós-Verídica e analisem o meme que acabei de enviar a vocês em apenas 140 caracteres. Alguma pergunta? Professor, ao invés de escrever, eu posso usar sticker? Mas é claro, eu adoro stickers. E na aula de hoje, iremos aprender como Karl Marx inventou o nazismo. Tá certo? E agora, você também pode fazer a sua pós em pós-verdade na Unipós-Verdade. Por que eu tenho que acreditar no que os professores que estudaram a vida inteira dizem? Nos cientistas, na ONU, nos livros. Cara, a gente tá vivendo agora. E o que importa é o que a gente acredita agora. Por exemplo, agora eu não acredito no aquecimento global. Você acha que a Terra tá mais quente? Eu tô com frio. É empírico. E aqui na Unipós, a gente é incentivado a pensar assim, fora da caixinha, por nós mesmos. Eu tô em Paris, agora em Roma, na floresta amazônica. Hoje em dia a verdade tá na palma das minhas mãos. Como já diria o nosso pensador Olavo de Carvalho no seu vlog, as inscrições da Unipós já estão abertas. Pague a sua inscrição e receba agora mesmo a prova no WhatsApp.
Valeu, Unipós! Quem aqui que acredita que o homem foi até a lua, pessoal? Por favor. Por favor, né? Acredite no que quiser. Chegou a Unipós, a Universidade da Pós-Verdade. Aqui, a verdade é só sua. Os primeiros 5 matriculados da Unipós concorrem a ingressos para o cruzeiro até a borda do mundo. Unipós Verdade, uma empresa do grupo Cambridge Analytica.